objetivos principais do indutivismo era essa sistematização do conhecimento científico. Para eles, a principal ideia era defender a objetividade da observação, ou seja, bastava apenas que o investigador, o cientista, fosse totalmente honesto nas suas obtenções de dados e informações em relação à sua observação e no momento de relatá-las até para passagem para outro investigador. E essa ideia fez com que esse método, fosse o principal ponto de separar entre o que é científico e o que não é. E um dos principais pensadores do indutivismo foi o filósofo inglês Francis Bacon, que teve esse seu procedimento do indutivismo com algumas críticas a partir do século XIX, mas durante o século XVI, XVII e XVIII dominou o cenário científico dessa forma de pensamento. Agora vamos tentar entender, então, quais são esses passos dessa sistematização do método indutivo. Então, estão separados aqui em 7 passos para a gente entender um pouco mais como que é essa construção dessa sistematização do conhecimento científico partindo da ideia indutivista. Então, a primeira ideia seria o primeiro passo, seria o cientista fazer a observação e a experimentação com a sua obtenção de dados de maneira precisa e controlada, O segundo passo seria registrar essas informações de maneira honesta, como dito anteriormente, de maneira seguindo todo o passo a passo, e depois divulgar essas informações. E aí, no terceiro passo, outros cientistas da mesma área vão ter acesso a essas informações. E o quarto passo seria o acúmulo dessas informações e pegar as informações e ordenar elas de maneira que tenha uma formulação de uma hipótese a partir desse fenômeno observado. Então chegamos no quinto passo, que é a fase de verificação e de confirmação dessa hipótese, buscando novos experimentos que confirmem as hipóteses formuladas. No sexto passo, se essa informação for confirmada, se essa verificação for confirmada pela experimentação, chegamos a uma lei científica. E essa lei científica vai ser possível a aplicação dela em casos semelhantes e permitindo que ampliem o campo de aplicação dessa nova hipótese, dessa formulação. E aí, no último passo, com o aumento dessa aplicação em casos semelhantes, vai ser possível a criação de novas leis e concluindo numa nova teoria. E aí, pessoal, como foi dito anteriormente na apresentação, o indutivismo sofreu várias críticas a partir do século XIX, pela chegada de novas correntes de pensamento em relação à epistemologia da ciência. Mas, se a gente for olhar para a literatura dos livros didáticos, até mesmo atuais, ainda está perpetuado a ideia de sistematização desse método científico em algumas etapas. E essas etapas, na maioria dos casos, voltam naquela ideia, seguindo as etapas de observação de um fato, formulação de um problema, formulação de uma hipótese, realizar experimentos para confirmar essas hipóteses e, enfim, chegar a uma conclusão. E aí vem a pergunta, seriam essas as únicas etapas para um método científico até os dias atuais? Se chega a formar uma base a partir da qual as leis e teorias que constituem o conhecimento científico podem ser derivadas. Podemos chamar essas observações de proposições de observação. Eu trouxe algum exemplo dessas proposições. Por exemplo, no dia 26 de maio de 2021, a eclipse lunar foi visível no Brasil. O segundo exemplo que eu trouxe é quando eu mergulho essa vara na água, ela parece estar dobrada. O papel de tornassol ficou vermelho ao ser imerso no líquido. A verdade dessas afirmações podem ser estabelecidas pela observação, e qualquer observador pode conferir a verdade delas, usando os seus próprios sentidos. Essas são afirmações singulares. Elas se referem a uma ocorrência específica, num lugar específico, num tempo específico. As afirmações singulares podem ser verdadeiras ou falsas, mas elas por si só não constituem o conhecimento científico e nenhum conhecimento científico. Então, como é possível extrair das afirmações singulares as afirmações universais que constituem o conhecimento científico? Então, para a gente conseguir fazer isso, é necessário generalizar a partir de uma lista finita de proposições singulares e a partir delas criar uma lei universal. Por exemplo, todas as vezes que eu coloco o papel tornassol em um ácido, ele fica vermelho. Se eu repetir essa experiência várias vezes, me permite fazer uma afirmação universal. Ácidos tornam o papel tornassol vermelho. Então, a gente resume esse processo
na seguinte forma. Se a afirmação, vamos supor que eu tenho uma afirmação A, se ela for verdadeira em um número n de casos finitos, ela será verdadeira em todos eles. Portanto, esse processo em tornar esse A com n casos uma verdade em todos os casos é chamada de indução. Essa passagem é chamada de indução. Podemos estabelecer assim algumas condições gerais para que o indutivismo considere o raciocínio legítimo, que são: a primeira, o número de proposições que forma a base de uma generalização deve ser bem grande. Então a gente vai ter que ter um número muito extenso de tentativas, né, de observações. As observações devem ser repetidas sob uma ampla variedade de condições. Então tem que tentar fazer o máximo possível de condições para ir observar para ver se bate com o que eu tinha antes. E nenhuma dessas proposições de observação deve conflitar com a lei universal que ela se derivou. Mas por que eu tenho essa condição 1? Eu tenho essa condição 1 para que não se torne um ou alguns casos particulares, como uma regra geral. Então, um grande número de experimentos é necessário para que uma afirmação seja generalizada para todos os casos, né? A condição 2 ela já é necessária para evitar que uma indução parta de uma base muito satisfatória de dados empíricos, né? Por exemplo, não posso fazer uma afirmação que todos os metais se expandem ao se aquecer, sem ter testado em diversos tipos de metal, né? Eu tenho que primeiro testar em vários tipos de metais, para depois fazer essa Agora afirmação geral. nós iremos diferenciar indução de dedução. Então, o indutivismo, como nós já vimos, ele afirma que é possível realizar uma série de previsões de fenômenos científicos através de leis, de teorias que foram estabelecidas por meio de observações e experimentações. Já no raciocínio dedutivo, o cientista ou a cientista, de posse dessa teoria que foi formulada anteriormente, vai conseguir concluir outras proposições com base num raciocínio que é lógico. Então, aqui nós temos um exemplo, né? A primeira premissa que está sendo colocada, listada aqui para você é: todas as aulas de filosofia são chatas. A segunda premissa: essa é uma aula de filosofia. E a conclusão: esta é então uma aula chata. Nós percebemos então que no indutivismo se parte de uma observação para que se possa fazer conclusões e aí sim se possa fazer previsões. Já no raciocínio dedutivo se parte da preposição, se parte de uma teoria e aí sim se conclui outras proposições com base em raciocínio lógico. Existem muitas atratividades nesse pensamento indutivista. O primeiro atrativo é uma ciência de maior confiabilidade. Então, as pessoas acreditam que, como a ciência indutivista, né, a partir desse pensamento indutivista, como a ciência é construída a partir de observações de fatos reais, essa ciência ela passa a ter um grau de confiabilidade maior. Essa ciência que é uma ideia ali indutivista, como ela segue leis completamente lógicas e raciocínios completamente objetivos, essas observações que foram feitas pelas cientistas ao longo do tempo, elas sempre podem ser verificadas, sempre podem ser averiguadas. Então aqui se tem a ideia de que a construção científica, ela não leva em conta posicionamento político, não leva em conta, por exemplo, cultura. Então, o cientista se posiciona frente ao fenômeno que está sendo analisado de forma inerte. Ele não vai levar as suas crenças ali no momento de descrever aquele fenômeno que ele está observando. Uma outra atratividade do indutivismo também é a ideia de que essa ciência ela sempre vai poder ser verificada por qualquer pessoa que está usando de forma correta todos os seus sentidos. Por último, nós trazemos para vocês os problemas do indutivismo, desse pensamento indutivista. O primeiro deles é a ideia de que toda a ciência está sendo produzida através de observações. E isso é completamente contraditório, por exemplo, ao processo de formulação da teoria da relatividade de Einstein. Einstein afirma nos seus escritos que ele andou por caminhos muito distantes daqueles que eram indicados pelos empiristas, né, por aqueles cientistas que valorizavam muito a experimentação.
E nessa citação que nós trazemos para vocês, você consegue perceber, por exemplo, que Einstein ele valoriza muito essa construção conceitual livre. Então ele diz que o conhecimento científico ele precisa dessa construção conceitual livre. Uma outra questão que a gente consegue abordar como problema do indutivismo é o fato de as descrições elas partirem de uma especificidade para uma generalização. Então, por exemplo, eu quero descrever o período de um pêndulo simples. Eu vou olhar para um pêndulo em específico que tem diversas particularidades e a partir daquela observação eu faço uma generalização, como se todos os pêndulos do mundo funcionassem e todos os períodos eles fossem descritos através da mesma equação, que a gente sabe que não é uma realidade.